Irmãs e irmãos, ao enunciar-me, Pastor Melo a falar. Como João Batista, o Pastor Melo sabe, infelizmente, que prega no deserto, inclusive aos primeiros interessados, ou seja, aos africanos e seus descendentes espalhados pelo mundo, a diáspora de Isolelê. O Pastor Melo afirmou repetidamente que a mentira pega o elevador quando a verdade se manifesta depois de subir penosamente as escadas da incredulidade. Há anos que o Pastor Melo se empenhou a revelar o segredo dos segredos, o terceiro segredo de Fátima, com pormenores que a sua limitada mente humana nunca poderia ter inventado, mas não há pior cego do que aquele que não quer ver, não pior surdo do que aquele que não quer ouvir. O Pastor Melo colocou um tesouro aos pés dos africanos e da diáspora. Contudo, o que ele ganha em troca? Descrença, escárnio, insultos. Porém, se de 1 milhão houver apenas um que crê, o Pastor Melo terá cumprido sua missão. E quando chegar a hora em que a verdade triunfará às custas da mentira, ele parafraseará Cosua Cristo. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Mateus 11, 21 a 22. Poderíeis ser tentados a responder: mas de que milagre se fala nestes tempos modernos? Gente de pouca fé. O mistério de Fátima não terminou no dia 13 de outubro de 1917 com o maior milagre registrado na história da humanidade. Este milagre foi relatado pelos meios de comunicação portugueses que o testemunharam diretamente em Fátima, espalhando esta notícia por todo o mundo. Existem até hoje bem conservadas imagens desse milagre. O sol desafiando as leis da natureza, girando sobre si mesmo, zigue-zagueando e parecendo cair sobre a terra. E isso diante de uma multidão de pelo menos 70.000 pessoas. Repetimos, nada disso jamais aconteceu desde a criação dos céus e da terra pelo Altíssimo. Este milagre destinava-se a anunciar o nascimento de uma criança, acontecimento que tinha sido profetizado na Bíblia, que até indicou o ano, ou seja, 1917. Apocalipse 12, 1 até 5. As Escrituras Sagradas, em muitas passagens mal compreendidas ou mal interpretadas, anunciam o Messias de Isolelê em um lugar diferente do chamado Oriente Próximo, além dos rios da África. Sofonias 3, 10 descrevem um Messias sem beleza nem formosura, e Isaías 52, 13 até 15, 53, 1 até 3. O que não corresponde aos inúmeros retratos de Cristo espalhados pelo mundo. Profetizam um Messias que não faz ouvir a sua voz, Isaías 42, 1 até 2. Um Messias que tem posteridade, Isaías 53, 10. Um Messias que constrói um templo, Zacarias 6, 12.
E finalmente um Messias que gera um nome novo, oculto, desconhecido, misterioso. Apocalipse 3:12. Este Messias eu, Pastor Mello, vos revelei, até dei-vos o seu novo nome, cifrado desde tempos imemoriais. Simão Toco, nascido a 24 de fevereiro de 1918, exatamente 9 meses após o início das aparições de Fátima. No judaísmo, para evitar pronunciar o nome supostamente inefável do Criador, costuma-se chamá-lo de Hashem, que significa o nome. O pastor Mello não temeu a polêmica ao afirmar que em cada página da Bíblia aparece em marca d'água o nome, a saber, Simão ou Toco, ou ainda os dois ao mesmo tempo. Nisso você não acredita, não é? Não importa, porque a verdade é um leão. Precisamos defender um leão? Um leão precisa de um guarda-costas para protegê-lo. Portanto, esta verdade que nunca nos cansaremos de proclamar, é um leão indomável. Toco contra Baal, o mistério oculto de Oséias 2:16. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. Estamos testemunhando aqui uma luta, uma guerra intransigente entre duas entidades opostas. O nome de um aparece claramente, embora muitos tradutores da Bíblia, surpresos, tenham preferido fugir de Baal e substituí-lo por mestre. No entanto, não devemos apenas arranhar a superfície, mas cavar fundo para ver o mistério que está oculto nesta passagem de Oséias. As Escrituras, especialmente em Sofonias 3:9, revelam que existe uma língua pura, Safá Berurach, em hebreu, ou seja, um idioma que é inquestionavelmente o do Altíssimo. É esta linguagem que o pastor Mello revelou em seu livro A Língua Mais Inteligente do Mundo. É uma língua bantu, mais precisamente Kikongo. Na sua etimologia, Kikongo significa o idioma, definido pelo prefixo Ki, do reino, Congo, etimologicamente de Nkengi, pastor rei. A relação entre kingdom em inglês e Congo é bastante fácil de notar. Voltando ao referido texto bíblico, temos por um lado Baal, que está escrito em claro, mas Toco escondido na marca d'água, na palavra homem ou marido. Referimos aqui ao Dictionary and Grammar of the Congo Language, de Allman Bentley, 1889. A Bíblia, portanto, nos revela que com o passar do tempo, um homem, ostentando o título de varão ou esposo de Isolele, conforme confirmado por outros textos, como Isaías 62:5, há de aparecer. Ele encarnará a verdade. A sua mera presença fará soar o fim do culto a Baal, o falso Deus, venerado pelo povo de Deus, quem se tornou cego há séculos, ou seja, venerando um Cristo branco que jamais existiu. Teríamos muito a dizer sobre isso, mas vamos simplificar aqui. Aqueles que se autodenominam Israel e não Isolele, note a nuance, introduziram Baal em suas práticas religiosas. A seguinte passagem de Ezequiel 8:14 é bastante edificante a esse respeito. E levou-me à entrada da porta do templo do Altíssimo, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Deve-se notar que Tamuz, ou Dumuzi, é na verdade o deus mesopotâmico Baal, venerado pelos egípcios sob o nome de Set,
cujo nome é próximo de Satanás. Cronos pelos gregos e Saturno pelos romanos. Observe que na cultura anglo-saxônica, Baal é celebrado todas as semanas sob seu nome romanizado de Saturno. Em outras palavras, Saturday, sábado. Assim, Tammuz, Baal, Belzebub, era bem adorado no Templo de Jerusalém, no portão norte, como atesta Ezequiel. Tammuz, ou Baal, foi deificado e continua até hoje dia a ser celebrado por Israel durante um mês inteiro. Basta pesquisar no Google o nome do quarto mês do calendário hebraico. Você descobrirá que o nome dele é de fato Tammuz. De acordo com este calendário, os meses são chamados Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat e Adar. Portanto, Baal conseguiu a façanha de não apenas se estabelecer em Israel, mas de usurpar o lugar de Isolelê, o verdadeiro povo escolhido, e assim enganar o mundo inteiro. De facto, Israel é branco, enquanto Isolelê é negro. A fim de cumprir o plano do Altíssimo, Isolelê da raça original migrou e se estabeleceu no umbigo da terra, na África Central, pouco antes da destruição do Templo de Jerusalém, em 70 era cristã. Como resultado, obras ilustradas que descrevem personagens bíblicos, pinturas, esculturas, imagens, fotos e a fortiori cinema fizeram com que toda a humanidade caísse na armadilha de um Cristo branco, embora que este último represente Baal esculpido na imagem de Israel, que quer ser exclusivamente branco. Os cristãos que adoram a Cristo na imagem de um homem branco efeminado, com cabelos longos, honram simultaneamente Baal e sua querida mãe, Astarte. A barba masculina representa Baal, enquanto o cabelo feminino representa Istar. Agora, com a revelação do terceiro segredo de Fátima, surge o esposo, Toco, de Isolelê, encarnação da verdade oposta à mentira, encarnada por Baal. Entendam, então, que se o Vaticano, quer dizer o Papa João XXIII, tivesse anunciado a verdade sobre Toco em 1960, conforme exigido pelo Altíssimo, a profecia de Oseias teria sido plenamente cumprida. E acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, Toco Diame, e não me chamarás mais meu Baal. Deve ser especificado, para terminar, que me chamarás se refere a Isolelê e todos aqueles que acreditarão na verdade de acordo com o plano do Altíssimo definido em Atos 10, 34 a 35. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. Toco é o esposo profetizado em Mateus, capítulo 25, versos 1 a 13. Basta que esta verdade seja finalmente proclamada, revelação do terceiro segredo de Fátima, para que Baal, a mentira, desapareça para sempre. Inheta Pastor Melo.